Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu sou professor de língua portuguesa e há algum tempo não estou colocando conteúdo no meu canal, algumas aulas, mas de vez em quando dando orientação. Estou preparando algumas aulas para que a gente possa começar a estudar para o Estado. Bem, o que eu quero nesse momento é comentar sobre a prova que foi realizada na cidade de Ceará-Mirim, concurso público nível superior, principalmente para professores. E estou analisando aqui a prova de língua portuguesa, não analisando a prova, a gente está falando alguns casos em que é bom que a gente tenha noção, que a gente seja orientado para isso, porque uma das bancas mais criticadas no momento foi a IDIB. Em algumas coisas realmente ela pecou, em outras a gente tem que saber que é uma forma de segurança. Então vamos lá. Sobre a prova em si, eu vi aqui no WhatsApp principalmente os principais comentários, as principais queixas, trata-se da impossibilidade de você poder levar para casa o gabarito ou a prova. Bem, por que que muitos, não é só o IDIB que está fazendo isso não, muitas bancas também estão ou vão começar a fazer, porque durante o Enem ele é controlado pelo governo federal, então a Polícia Federal está em cima, né, fiscalizando. Durante o Enem, observou-se que muitas pessoas estavam passando cola através de pontos, né? Pequenos pontos no ouvido, tal, tudo mais, que era imperceptível. Às vezes pode ser que esses aparelhos que eles passam no corpo da gente para ver se tem alguma coisa de metal, tudo, possa ser que não chegue a detectar. Então o que é que acontece? Para que isso não ocorra, para que se torne mais seguro e afinal de contas um concurso a nível de município não é a mesma coisa de um concurso federal. Então é por isso que não é permitido e no outro dia, como aconteceu hoje, o gabarito e as provas eles são liberados, certo? Há alguma dificuldade? Há, porque aquelas questões que a gente chutou, que a gente não estudou, a gente não vai saber nem direito qual a resposta que a gente colocou, né? Às vezes a gente não sabe. Mas as que a gente estudou, a gente sabe muito bem. É só analisar e a gente sabe a questão em si e dá para descobrir. Mas aí o que é que acontece? Esse problema a gente vê como solução isso, ele não ia dar o espelho do gabarito que a gente fez. Não, ele vai dar o gabarito preliminar, depois o gabarito oficial e a prova A ou prova B, certo? Isso é em relação à questão de você poder ou não poder levar para casa, uma forma de segurança, certo? Agora, em relação à prova, veja bem, o que eu tenho a dizer, primeiro, tinha pessoas comentando que raciocínio lógico não tinha nada, tinha matemática. Gente, raciocínio lógico faz parte da matemática, certo? A realidade é essa. Você não vai pegar raciocínio lógico trabalhando com química, física, biologia, não. É com matemática que acontece. Então, está dentro. O único problema que eu vejo, e aí os senhores têm razão, é que existe no mínimo 3 questões que eu sei que não vai ter resposta, certo? Não vai ter. E se tem, eu mesmo desconheço como é que possa fazer, porque da forma normal que você possa tirar a porcentagem, trabalhar essas questões, não vai ser. Mas a gente vai ver depois isso aí, certo? Em relação à língua portuguesa, o que eu tenho para dizer é o seguinte: primeiro, eu achei a ideia muito boa de se colocar um texto para as 20 questões. E dentro desse texto, um texto atual, um texto riquíssimo, de um assunto muito interessante, você conseguir trabalhar não só a interpretação textual, como as questões de língua portuguesa propriamente dita. Veja, eu estou falando de língua portuguesa que foi para todos os cursos de nível superior. Não estou tratando do conteúdo específico dos professores de língua portuguesa. Isso aí é uma outra coisa, certo? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ver. Segundo, mas tem muitas coisas que eu não estudei e que não estava pedindo. Veja, lá ele estava pedindo gramática, lá tem alguma coisa que
não estava especificando tudo que você tinha que estudar. Agora, se você quer, a partir de agora, estudar bem, pegue outras provas da IDIB, ao invés de dizer nunca mais faça com a IDIB, ao contrário. Pegue outras provas, tente resolver. Aquilo que você não conseguir resolver, você vai procurar material para estudar. Não necessariamente cursinhos. O cursinho, eles preparam o material para dar a aula, mas assim como nem eu, nem você, nem eles, sabe que vai cair na prova, então generalizar, pegar um cursinho que vai dar de tudo, e aí você perder o seu tempo de estar desde o começo com ele, eu não aconselho. É por isso que até os meus vídeos de língua portuguesa eu vou trabalhar conteúdo. E aí você olha o título do vídeo, vê se aquele conteúdo você está bem ou não, precisa dar uma reforçada, e aí você vai e estuda ele. Então, o certo dos professores seria isso. Segundo, cursinho é principalmente para as questões ou que tem a ver com direito, porque um aluno de direito, a partir do 8º período, ele tem condições de trabalhar, e quem é formado mais ainda, certo? Ou língua portuguesa propriamente dita. Pedagogia, pode ter sim pedagogo. Minha esposa está terminando pedagogia na UFRN e ela teve aula, viu alguns vídeos aqui que era um pedagogo falando sobre a didática, certo? Mas principalmente português, raciocínio lógico, português, matemática, essa parte é o que você precisa através do cursinho. Os demais, eu acredito que os demais assuntos você tem que estudar, tem que revisar. Se você vai fazer para nutrição, serviço social, sei lá, ensino religioso, geografia, tudo, não vá para cursinho. Não. Você procure os conteúdos que você não domina, que você não gosta, que o não gostar exatamente não dominar, entendeu? E é aquilo dali que você procura cada vez mais se aprofundar. E como eu estou falando, você vai fazendo da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que eu acho que o Estado vai ser Getúlio Vargas, procure provas que já aconteceram da Getúlio Vargas, porque o formato da prova sempre vai ser o mesmo, os conteúdos que são diferentes, certo? Então, a metodologia que eles aplicam, a forma como eles aplicam a prova deles, é mais ou menos iguais. A IDECAM, por exemplo, eu me dei mal no começo, fiz uma outra, estou em 6º lugar em São Tomé. Então, veja, eu fiquei em 6º lugar em São Tomé, porque principalmente foi a mesma IDECAM também que fez, e eu comecei a pegar várias provas deles, e aí eu consegui ver mais ou menos, aí sim, você pode acompanhar mais ou menos os conteúdos, como eles são elaborados, mais ou menos isso, certo? A gente tem que fazer isso, então pegue um caderno, coloque tudo aquilo que você não sabia, que você tem domínio. Por exemplo, eu não domino muito de adjunta nominal, complemento verbal, complemento verbo nominal, nada disso, eu, sei lá, eu vi, eu chutei, certo? Que eu estou vendo aqui que teve muitos casos assim. Então você vai lá e estuda isso aí. Ah, eu não sei nada do que é algo anafórico, catafórico. Ótimo. Essa questão aí, você não vai procurar, não vai resolver só essa questão. Essa questão já passou. Você vai procurar ver exemplos e estudar o que significa. A partir daí, você vai ter condições de uma outra questão como essa, você conseguir interpretar o que está pedindo e entender e resolver, entendeu? Então, todos os assuntos aqui, o predicativo, predicado, adjunta nominal, tal, pronome reflexivo, partícula apassivadora. Então, veja, são conteúdos que não adianta dizer que você viu ou não viu, que eles não disseram que ia cair. Não, não adianta. A prova, nesse sentido, ela está boa. O que falta é você ter uma análise melhor, entendeu? Para poder fazer isso aí. Tem mais conteúdo para fazer. Raciocínio lógico, está ok, a prova está boa. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, existe no mínimo 3 questões em que eu não acredito que a resposta esteja entre as pautas alternativas. Pode ser que eu esteja errado, até porque também sou formado em administração, mas a minha área mesmo é língua portuguesa. Eu não vou dominar isso aí, de repente pode até existir formas e fórmulas de se resolver isso aí, certo? Eu não vou
procurar na questão, na prova B, a questão 20 é uma delas, do comerciante, né, que tinha um monte de caixa de produto, deu 40%, essa questão aí, certo? Não vamos também se ater às questões. Tem umas 3 ou 4 aqui que está complicado, pelo que eu vi aqui e muita gente falando. Quando você pega, deixa eu ver aqui, conhecimento específico, bem, aí eu estou dentro da prova de língua portuguesa, conhecimento específico para professor de língua portuguesa. Então, com certeza vai falar o quê? Gramática, linguística, entendeu? Essa é a área do professor de língua portuguesa, que no caso da gente começou com um BO que um policial fez, que resiste a um BO de um roubo numa mansão em forma de poesia, certo? Então, essa parte aí que ele fez de maneira poética, foi depois o delegado viu que não tinha muito sentido para, né, se colocar lá como um gênero, né, necessário, e aí ele resolveu refazer tudo aquilo e colocou em 4 linhas também, que eu acho que ele resumiu demais. Mas aí todo o contexto está voltado para os autores que são da área, seja Bakhtin, seja Suci, né? Não sei. Então, enunciado, enunciação, por aí vai. Então, essa é da área. Cada área de vocês vai ter também. Eu vi um cara lá, um senhor, que estava revoltado porque caiu a 3ª dinastia da China na prova de história. Só que história, que eu saiba, pode cair história. Antigamente a gente estudava a história antiga e medieval, depois moderna e contemporânea. Não se fez dizer que tem essa história do Brasil, certo? Então, história é história. Tudo pode acontecer. A revolta dele eu sei muito bem porque ele que não estudou. A realidade é isso, né? Mas tudo bem, eu não quero entrar nessa questão. O que eu quero falar é mais isso. Vocês peguem aquilo que realmente vocês não dominam e procurem estudar. E por último, né, para terminar aqui, eu vi que muitas pessoas estavam fazendo perguntas ingênuas lá no grupo o tempo todo. Quando há um concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o edital. Se você só tem um celular, não dá para ficar lendo, se não tem notebook, imprima o edital. Depois disso aí, você veja tudo o que precisa fazer, mas vá lá no conteúdo programático e copie no caderno tudo o que é para estudar, ou se tiver um notebook, coloque numa folha, como se fosse sumário, e a partir daí corra atrás dos conteúdos, certo? Aquele conteúdo que você não encontra, que você não conseguiu estudar, procure um cursinho, procure as aulas que estão no YouTube. É por isso que eu e muitos professores, nós damos aula nesse sentido. Eu não dou uma aula, eu não dou de um cursinho que agora vamos revisar. Não, não tenho que revisar todo o áudio do concurso, porque eu não sei o que vai cair no concurso, certo? O que eu tenho é as aulas, eu preparo, cada aula tem um determinado assunto e você tem que procurar entre aqueles assuntos o que é que você precisa, que não necessariamente pode ser o do seu colega que vai fazer a mesma prova que você. Então, a gente tem que ter esse hábito de procurar, de guardar, ver quais os links que a gente tem que entrar para pesquisar isso, pesquisar aquilo, para não estar o tempo todo perguntando. Porque quando a gente pergunta muito, a gente fica dependente muito de outras pessoas, com certeza vai ter momento em que a gente não vai poder ser auxiliado. E o problema é esse. Então temos que ser mais espertos, certo? O grupo é nota 10. O grupo, quando eu vejo aqui do WhatsApp, que são vários grupos que eu participo também, perguntando isso, aquilo, outro, é bom. Os medos, né, também. Puxa, será que eu tenho que imprimir o cartão, né? Aqui está dizendo o local de prova, tudo, que não há necessidade, mas te ajuda bastante. Isso eu estava falando o tempo todo. Eles não vão te pedir, porque o teu nome está lá na prova, na porta lá, eles têm uma relação, você vai ter que chegar com um documento de identificação que tem a foto, e a partir daí você vai mostrar que é você e vai assinar, e vai entrar na sala. Então, para eles, você saber onde está a sala, não faz diferença, faz para você, certo? Então é bom que chegue lá e faça caneta. Ah, pode ser bico, não sei o que, não, diz que é transparente, mas eu vi que em muitas salas, pelo que eu vi aqui, ele nem olhou direito isso aí. Só que, por último, para terminar mesmo, com chave de ouro, eu gostaria de informar para os senhores que nem sempre
a banca ela tem condições de treinar as pessoas, principalmente quando são várias cidades para fazer uma prova de uma determinada cidade. Tem gente fazendo aqui em Natal, Massaranduba, tudo quanto é lugar. Não tem como treinar esse pessoal. A maioria é aluno ou professor da instituição em que você está fazendo a prova. Então, alguns têm experiência, outros não. Alguns levam algo mais sério, outros levam algo mais na ingenuidade, certo? E a gente às vezes tem que balançar um pouco o termo. Isso não significa dizer que eles estão trabalhando errado, que eles são isso e aquilo outro. Não. Eles estão aprendendo também, né? Mas dá para relevar alguma situação como essa. Ah, mas lá não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, ventilador. Beleza, tá ótimo. Mas vamos a cada dia que passa, vamos vendo o que realmente faltou. O que realmente dá para você chegar e reclamar. Agora, sobre esses pequenos detalhes, eu acho que o melhor mesmo é a gente chegar cedo, estudar, se preparar, porque se você estudar de verdade, se você procurar fazer isso que eu estou dizendo, passo a passo, pegar os conteúdos, estudando aquilo que realmente você não sabe, você não vai precisar estar fazendo 10, 15, 20 concursos. Não, um ou dois está bom demais, você vai passar e você vai conseguir o que quer, tá ok? Então, vamos nos preparar. A partir daí, aos poucos, vou preparar também agora os vídeos com as aulas. Eu vou colocando aos poucos e você pode acessar aquilo que é de interessante para você, tá ok? Então, boa noite, bons estudos para todos.